Ô, Bruno, além de Flamengo, você tem informação sobre o Vasco, porque a gente vai conversando até com o Igor, né, essa semana, sobre a questão judicial do Maracanã, é isso, né? Exatamente. Essa história aí já é conhecida, né? O Vasco ele acabou a punição, né, da presença de torcedores, né, do impedimento de torcedores. Então, esse jogo contra o Atlético Mineiro que o Vasco vai jogar em casa, o Vasco não, acabou a punição, mas o Ministério Público ainda mantém São Januário interditado. Então, o Vasco solicitou jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro domingo, agora 11 horas da manhã. E é aquela coisa de sempre, aquele jogo de sempre. Fez essa solicitação formal ao consórcio, o consórcio, né, administrado pelo Flamengo, com o Fluminense de interveniente anuente, negaram o pedido, e o Vasco utilizou da mesma prática que fez das outras vezes e que conseguiu. O Vasco entrou na Justiça e a Justiça concedeu a liminar. Então, portanto, de acordo com a concessão da Justiça, o Vasco vai mandar o jogo contra o Atlético Mineiro domingo, 11 horas no Maracanã. Expectativa de público altíssimo, aí de repente batendo na casa dos 60 mil. Torcedor aí começou a ter um fio de esperança com um pouco da melhora do time, né? A chegada do Payet aí, que animou os torcedores. Então, é muito provável que o Maracanã esteja lotado no domingo. Vasco, quem sabe, buscando iniciar essa reação aí na tabela do Brasileirão. A gente vê que ele está na 19ª posição ainda com 13 pontos, mas já é uma grande evolução em relação ao que tinha antes. Tá a 5 do Santos e do Bahia, são os primeiros times fora da zona, mas tem um jogo a menos, então a luz no fim do túnel existe, e com a chegada desses reforços tem uma projeção de crescimento, né, Brás? E assim, amanhã, o Bahia chega amanhã bem cedo, 5h20 da manhã. O Vasco fez questão de divulgar o horário da chegada dele, e a tendência é que o aeroporto fique lotado de torcedores do Vasco. Provavelmente vocês verão aí imagens de muita festa para receber o Payet, o francês Payet, no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro. Só uma questão ainda envolvendo Maracanã, São Januário. O Ministério Público e alguns órgãos públicos têm feito reuniões com o Vasco, uma tentativa aí, porque, como eu falei, São Januário ainda segue interditado. E agora, uma notícia até fresquinha, o Ministério Público ele exigiu, como uma das coisas que o Vasco precisa implementar para liberar São Januário de novo, a implementação da biometria, né, que já é utilizada em alguns estádios, do Palmeiras, do Atlético Paranaense. E aí o Ministério Público fez essa exigência ao Vasco. Não se sabe quando que o Vasco vai implementar, se é que o Vasco vai implementar, mas o certo é que o Ministério Público fez esse pedido, né, para que o Vasco adote o sistema de biometria. E está toda uma briga, uma discussão. O Vasco alega que o Vasco está sofrendo preconceito por ser São Januário, por ser ali enraizado ao lado de uma comunidade, que isso foi colocado, né, inclusive na decisão de interdição de São Januário. Existe essa discussão, o fato é que São Januário segue interditado, o Vasco vai jogar contra o Atlético Mineiro agora no Maracanã, mas outros jogos ainda estão em aberto, onde o Vasco vai jogar, né, esses jogos como mandante. Informações que a gente vai continuar acompanhando nos próximos dias. PVC, o que você acha do Payet no Vasco? Um reforço que pode ajudar a mudar patamar, pode ajudar nessa fuga do rebaixamento? Ele me lembra o Honda, quando chegou no Botafogo. É um jogador que é muito bom para você dizer bonjour quando chega e au revoir quando se vai. Eu não acho que vai dar certo. Não acredito muito na história do Payet vindo para cá no sentido de fazer a diferença. O Vasco precisa de um trabalho mais sedimentado, mais sólido. O Botafogo é um exemplo hoje. O Botafogo contratou jogadores, ninguém fez festa no aeroporto para a chegada do Tiquinho, como fez para o Honda. E é capaz de fazer festa para receber o time na última rodada, voltando de Porto Alegre depois de ser campeão brasileiro. Você acha que não vai dar certo o Payet no Vasco, PVC? Eu não acredito no Payet. Acho que o Payet há muito tempo não joga no nível que a gente sabe que ele podia jogar. Eu acho que quem está dando certo, surpreendentemente, por enquanto, é o Ramon Dias. O Ramon Dias, se o time voltar a jogar de um jeito mais sólido, ele pode conseguir montar um esquema para o Payet. Não dá para eu dizer vai fracassar, mas eu sim. O Payet não está no nível que você imagine. Ele é um jogador de Copa do Mundo que não está no momento de jogador de Copa do Mundo. É o Honda. O Honda, quando veio para o Botafogo, eu brincava do bem, que era assim, jogador que
O único jogador a fazer gol e dar passe para gol nas últimas 3 Copas do Mundo. 5 letras. Não é o Messi. Era o Honda. E o que aconteceu com o Honda no Botafogo? Nada. Vamos ver o que vai acontecer com o Paê no Vasco. Diga, Brás, perdão. Tem uma questão até, assim, porque com a chegada do Paê, o Ramon Dias já tem jogado com o Medel, que é um jogador já experiente, e o Verratti no ataque também, ele já tem 34 anos, é um cara assim, já de pouca mobilidade. Então, considerando, botando ali o Paê no time também, você vai ter 3 jogadores veteranos já no time, né? Então, assim, é uma coisa a se considerar. Questão de velocidade do time, enfim, transição. É um dos pontos que o Ramon vai ter que lidar nesses próximos dias com o Vasco, que, repito, tem essa luz no fim do túnel, tá? 5 pontos, são 2 rodadas, mas tem um jogo a menos. Então o Vasco, se vence esse jogo a menos, vai a 16, ficaria a 2 de sair da zona de abaixamento. Essa briga promete demais contra o Z4 nesse segundo turno do Brasileirão, porque tem muito time grande ali por perto. Você tem Bahia, você tem Santos, você tem Vasco, você tem Curitiba, o América está na lanterna, mudou de treinador, então todo mundo vai correr dobrado nesse segundo turno para fugir do tão temido Z4. Brás, obrigado pela gentileza de nos aguardar aqui nos bastidores e pela participação mais uma vez no De Primeira, amigo. Falou, Marcelo. Falou, PVC. Precisamos, estamos aí. Sempre precisaremos das informações de Bruno Brás, diretamente do Rio de Janeiro.